Livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Os irmãos acharam? Amém? Êxodo, capítulo 3. Quero ler do versículo 1 até o versículo 5. Êxodo 3, do 1 ao 5. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E Moisés disse: Agora irei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse Deus: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse Deus: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Você diga amém? Glória a Deus. O tema que nos foi proposto a esse culto hoje, ele trata a nós sobre o assunto de mergulhar em Deus. Essa é a temática escolhida pelos jovens para que a gente direcionasse o nosso culto hoje, baseado nessa ideia, embasado na ideia de que o relacionamento com Deus, ele se deve a uma vida de intimidade. É por isso que a Bíblia nos convida, e o tema do culto nos convida a mergulhar em Deus, tratando a nós sobre o assunto de real intimidade com Deus. Quando a gente fala sobre mergulhar, a gente sabe que o convite da Bíblia a mergulhar em Deus é nos chamando, de modo figurado, claro, nos chamando a ter uma vida de um pouco mais de intimidade com Ele. Uma vida entrelaçada à presença e ao Espírito Santo de Deus. Mergulhar significa, quanto mais fundo eu vou, menos de mim aparece. E isso é, de fato, o mergulhar em Deus. Quanto mais profundo a gente está, quanto mais fundo a gente vai em Deus, mais de nós, mais da gente, desaparece. João Batista, ele é considerado o maior profeta já nascido de mulher, testemunho do próprio Jesus, e João, ele é testemunha dele mesmo, dizendo que importa que o Senhor cresça e ele cada vez mais desapareça, ele cada vez mais diminua. Então isso é de fato o relato de uma vida de alguém que mergulha tanto em Deus, a ponto dele sumir, dele desaparecer, das vontades dele estarem submersas à imensidão do tamanho que é Deus. Porque a gente sabe que Deus, ele é como um oceano, Deus é mar e não praia. Se eu fosse perguntar aos irmãos aqui, quem já foi à praia, com certeza, acredito que todo mundo iria levantar as mãos, porque, como carioca que somos, a gente
tese, né, em teoria, a gente gosta de praia. Então, se eu fosse perguntar aqui aos irmãos quem já foi à praia, tenho quase certeza que todo mundo levantaria a mão. Mas se eu fizesse a mesma pergunta e mudasse a palavra praia para a palavra mar, para a palavra oceano, tenho certeza que as mãos abaixariam, porque ir à praia é uma coisa, ir ao oceano é outra coisa totalmente diferente. Eu, particularmente, vou à praia, mas não me arrisco muito a ir ao oceano, porque tenho medo, né, irmão? Não vou mentir, tenho medo. E o oceano é um lugar, por mais que se aprofunde nele, vai conhecê-lo totalmente. E essa realmente é a ideia de Deus quando diz que Deus é um oceano. Quanto mais você conhece, mais coisas há para conhecer nele, porque ele é imensurável, ele é incontável, não existe tamanho que caiba o nosso Deus. Então, ir à praia é uma experiência que todos têm. Tem gente aqui que vai à praia por lazer, e eu conheço gente que vai à praia para preferir ficar só ali na areia, pegando um sol, e ali no rasinho. A minha esposa mesmo, ela, quando vai à praia, ela fica mais ali, na beira ali. Eu, como nado um pouquinho melhor, eu me arrisco um pouquinho mais, vou um pouquinho mais fundo, mas como a gente não tem mais muita prática, a gente já está meio sedentário, né? A gente dá só aquele boom e volta e fica 1 hora descansando na beira. É exatamente assim que é. O que significa isso? É que quando a Bíblia nos convida a entrar nesse oceano que é Deus, é a Bíblia nos dando um convite a sair do raso. A gente não está num relacionamento com Deus para viver uma vida só ali na areia, para viver uma vida só ali pegando um pouco de sol, para viver uma vida só ali se bronzeando. A vida com Deus é uma vida de mergulhar, é uma vida de entrar de verdade nele. Não adianta a gente vir apenas à igreja, a gente vir apenas ao culto, a gente ouvir apenas a mensagem. Só isso não basta para a gente se aprofundar em Deus. Deus não tem para nós uma vida no raso, uma vida na beira. Deus tem para nós uma vida de intimidade, uma vida no fundo. É para isso e por isso que Ele nos convida. Você lembra daquela passagem de Ezequiel, quando um anjo mede 1000 côvados nele na beira da praia e manda ele entrar, e Ezequiel vai entrando, até que, de primeiro momento, pelos joelhos, pelos tornozelos, joelhos, cintura, pelos lombos, e termina dizendo que o anjo convida ele a ir para umas águas que ele não podia atravessar se não fosse a nado, a mergulho. E isso é um convite ao relacionamento nosso com Deus. Deus quer que a gente se aprofunde um pouco mais. Deus tem mais para nós do que uma vida apenas na beira. Deus tem mais para nós do que apenas 2 horas de culto. Deus tem mais para nós do que apenas um momento de oração, do que eu vou à igreja e isso basta. Ir à igreja não muda a vida de ninguém. Eu conheço pessoas que vivem dentro da igreja, mas que não mudam de vida, porque não é o ir à igreja que muda a vida. Não adianta ir se você não se envolve com o que acontece aqui. Deus não quer apenas que a gente vá, Deus quer que a gente se envolva, que a gente entre de fato. Então isso é o tema do culto, quando nos convida a mergulhar nele, a entrar nele de verdade. E a minha grande questão aqui perguntando é, por que existem pessoas que preferem, essa é a palavra, preferência, preferem viver uma vida no raso a viver uma vida no oceano que é Deus? Por que existem pessoas que preferem um relacionamento na praia
do que um relacionamento no mar. Por quê? Porque a verdade é que todo relacionamento, inclusive o relacionamento com Deus, e acho que como prioridade o relacionamento com Deus, toda vez que você se relaciona com Deus, é necessário você se abster de algo, é necessário você abrir mão de algo. É por esse motivo que existem pessoas que preferem ficar na superfície, preferem ficar ali na areia, preferem ficar ali na praia, porque enquanto você está na praia, você pode ficar com o teu cooler, você pode ficar com a tua, que a gente é farofeiro, né? Com o teu frango assado, com as suas coisas ali, porque quando você está nesse ambiente de raso, você consegue estar perto das suas coisas, você consegue estar próximo daquilo que é seu. Mas a partir do momento que você vai para o fundo, que você se distancia, não dá para levar o cooler, não dá para levar a churrasqueira, não dá para levar os seus objetos pessoais para o fundo. Então, mergulhar em Deus é exatamente isso. Quanto mais fundo a gente vai, mais de nós fica na beira. Quanto mais fundo a gente vai, mais de nós a gente deixa para trás. E há uma pressão nisso. Não é fácil ir fundo em Deus, porque quanto mais fundo eu vou, mais difícil fica. Eu estava lendo sobre mergulhar, sobre a atividade, né, que é uma atividade, é uma profissão, o mergulho, e eu estava lendo um documentário, achei interessante, que o nosso corpo humano, o nosso sangue, ele contém nitrogênio, né? Nitrogênio é um tipo de gás. E quanto mais fundo você vai no oceano, esse nitrogênio que há no nosso sangue, se você for muito fundo, ele coagula, porque a pressão faz que o gás se torne líquido. Então ele começa a coagular o teu sangue. É por isso que os mergulhadores, quando retornam para a terra, eles não podem retornar de uma hora para outra. Eles têm que retornar fazendo parada, para que essa pressão no corpo deles acompanhe a subida. Não pode ser uma subida muito rápida. Quando acontece algum acidente, eles tiram o mergulhador rápido, logo colocam ele numa câmera, acho que é um negócio de água, não sei o nome agora, colocam ele numa câmara daquela de água para que o sangue dele não coagule por causa daquilo. Então, você consegue entender que quanto mais fundo o mergulhador vai, o líquido que está fora, que é a água, transforma o corpo dele também em líquido. Então, quanto mais fundo eu vou, mais aquilo que está à volta de mim se torna se torna em mim. Então, você consegue entender que esse é o convite de mergulhar em Deus. Quanto mais você se aprofunda dele, mais dele se torna você. Quanto mais você vai em Deus, menos de você aparece e mais de Deus está em você. Isso é mergulhar em Deus. Então, quando Deus nos convida a ir a Ele, é exatamente isso. Se você mergulhar em mim, será uma pressão, não será fácil, mais de você sumirá e mais de mim aparecerá. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente se aventure, mas Ele quer que a gente tenha de fato um relacionamento com Ele. A gente acabou de ver agora há pouco tempo o acidente que houve no pessoal do submarino, que não sei o que deram na cabeça deles, que eles decidiram visitar o Titanic, montaram um negócio que parecia um copo descartável e foram achando que daria certo. Irmão, com tanto dinheiro, a gente sem dinheiro, a gente tem divertimento melhor do que eles com dinheiro. E o pessoal com tanto dinheiro decidiu ir nesse lugar e infelizmente aconteceu aquela tragédia. Só que quem decide mergulhar em Deus, essas tragédias não ocorrem, porque Deus é aquele que nos sustenta. E é isso que Ele tem para nós, uma vida de
intimidade. Então, mergulhar em Deus nada mais é do que se aprofundar nele. Por isso que eu escolhi o texto de Êxodo 3. Você sabe que Moisés, em Êxodo 3, ele já havia saído do Egito há 40 anos. Ele, criado no Egito, como um príncipe egípcio, sabendo que era hebreu, foi ajudar um irmão hebreu, acabou matando o egípcio que estava o surrando, escondeu o corpo, o negócio foi descoberto, Moisés fugiu. Êxodo 3, Moisés já está fugido há 40 anos. Aqui, Moisés tem exatamente 80 anos de idade. Fugiu quando tinha 40 e agora está com 80. O texto diz para nós que com 80 anos, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. As ovelhas vão para o monte, Moisés levando as ovelhas. O texto diz que Moisés passa por uma sarça no caminho do deserto, e o texto deixa claro que o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pega fogo, mas não se consome. Você sabe que Deus está criando uma ocasião e querendo uma ocasião para libertar o povo dele que está cativo no Egito, sendo escravo. Moisés está distante desse povo, outra realidade, outra vida, sem luxo, sem requinte, vivendo uma vida de pastor de ovelhas no deserto. E Deus vai decidir criar uma situação para atrair a atenção de Moisés. E que situação é essa? O texto diz que Deus coloca fogo em uma sarça. Percebam, os irmãos, que o que chama a atenção de Moisés não é a sarça que pega fogo, não é o fato de estar pegando fogo que chama a atenção, porque isso para Moisés, talvez ali naquele deserto, seja algo corriqueiro. Ver uma sarça pegar fogo, ambiente de calor quente, é algo normal. O que chama a atenção não é que a sarça pega fogo, o texto diz é que a sarça não se consome, ela não se queima. O que significa isso? Significa que Moisés passa por aquela sarça de primeiro momento, vê que a sarça está queimando, e para ele é algo normal. Só que se passa 20 minutos, a sarça continua queimando. Se passa 1 hora, a sarça continua queimando. Se passa 3 horas, a sarça continua pegando fogo, e ela não é consumida pelo fogo que a pega. Isso aqui que chama a atenção de Moisés, porque Moisés é inteligente. Se pega fogo, o fogo vai destruir. Só que o que desperta a atenção de Moisés é que o fogo pega, mas o fogo não destrói. E por que o fogo não destrói aquela sarça? Porque esse fogo aqui não é um fogo que vem do calor, não é um fogo que vem da combustão, não é um fogo que vem do deserto, não é um fogo que vem dali. Aquele fogo ali é um fogo divino, é Deus quem coloca fogo naquela sarça. Então, se é Deus quem está colocando fogo, não é para o fogo destruir. É por isso que o fogo de Deus aqui não destrói a sarça. Leandro, se o fogo não é para destruir, para que Deus está colocando fogo? Deus está colocando fogo para chamar a atenção de Moisés. Então a igreja perceba que existem coisas que Deus faz, que se a gente olhar a olho nu, a olho carnal, parece que é para destruição. Só que existem coisas que Deus faz e permite que aconteçam para chamar a nossa atenção a um nível de intimidade maior com Ele. É exatamente isso aqui. Deus coloca fogo na sarça, o fogo queima, e Moisés não sabe, mas aquele queimar da sarça é Deus atraindo a atenção dele. Aleluia. Nem tudo que pega fogo é para destruição. Existem coisas que Deus faz para atrair a nossa atenção, e a gente precisa estar ligado a quando Deus nos convida a um nível de intimidade com Ele. Se a gente achar
que a gente viverá, desculpe a palavra, com uma vida medíocre de pastor de ovelhas, comparado ao que Moisés foi, não uma profissão. Então, se a gente achar que o que Deus tem para nós é uma vida medíocre de leva a ovelha, volta a ovelha, leva a ovelha, volta a ovelha, é Deus dizendo, eu tenho algo mais profundo para você. Eu tenho um nível mais fundo para você. E Deus às vezes faz isso. Ele faz coisas para que a gente se atente para o que Ele tem para nós. Porque a nossa direção é essa. A nossa direção, o nosso plano, o nosso caminho, destino é esse. E se Deus não chamar a nossa atenção, a gente não volta para o caminho dele. A gente não se direciona para o que Ele quer. Então, toda vez que Deus decide chamar a nossa atenção, é Ele dizendo, eu tenho para você um caminho diferente. Glória a Deus. Eu tenho para você um nível de profundidade diferente. Eu tenho para você o que nem você imagina que eu tenho. É exatamente isso. Aí Deus coloca fogo numa sarça, a fim de chamar Moisés para um nível mais profundo com ele. Moisés vai olhar para a sarça, e o texto vai dizer que ele está olhando. Ele está fazendo o que, igreja? Ele está fazendo o que, igreja? Você percebe que Moisés, ele perde um tempo olhando para a sarça. Ele está olhando, então ele perde um tempo ali. É nesse tempo que ele fala, caraca, não se queima. Caraca, não se consome. Isso aqui não acaba. É um tempo que passa, não está no texto, o texto parece que é rápido, mas há um tempo passando ali. E Moisés está olhando para aquela sarça. Ele está olhando, e ele está olhando, e ele está olhando. Você consegue entender que enquanto Moisés está olhando, Deus já está naquela sarça. Deus já está ali. E em todo o tempo que Moisés olha, Deus já está na sarça, mas não se revela a ele. Deus não falou nada. Deus apenas colocou fogo e ficou quieto. Glória a Deus. Deus apenas colocou fogo e está em silêncio. Deus apenas colocou fogo e fica calado, não fala que colocou. Se colocou, fala. Deus não fala. Deus colocou e está ali, ó. Deus, o fogo não é fogo. O fogo é Deus na sarça. Só que Deus não se revela. E por que Deus não se revela? Deus não se revela enquanto Moisés está só olhando. Moisés está, é mais ou menos a sarça ali e Moisés aqui. Aí Moisés olhando para a sarça, daqui dizendo, nossa, e ele está olhando, ele está dizendo, nossa, que grande maravilha, nossa, que grande visão, nossa, que grande milagre, nossa, que negócio bom, e ele está olhando, é Deus que está ali, mas até o momento Deus não se revela a ele. E Leandro, e quando é que Deus vai se revelar? É quando Moisés decide sair do nível de ver e decide entrar no nível de se envolver. Glória a Deus. É quando Moisés decide sair do nível praia e decide entrar no nível oceano. É quando Moisés decide sair do nível raso e entrar no nível mergulha. Moisés está daqui. Enquanto ele está daqui, Deus está de lá. Quieto. Silêncio. Fala nada. Mas quando Moisés fala, o texto vai dizer, irei para lá. Esse irei para lá é, vou me aprofundar. Esse irei para lá é, vou mergulhar. Glória a Deus. Esse irei para lá é, quero um nível mais profundo. É aqui. E é por isso que tem muita gente que pensa 1 milhão de vezes antes de se aprofundar em Deus. É aqui que um montão de gente pensa 1 milhão de vezes antes de entrar num relacionamento de intimidade com Deus. Porque quando Moisés fala, irei para lá, ele sai do ver para se envolver. Irmão, Deus não tem para nós uma vida de vista. Deus tem para nós uma vida de envolvimento. Não adianta a gente vir para o culto apenas para querer ver o que acontece, se a gente não quiser se envolver com o que acontece. Não adianta de nada.
Culto, isso aqui não é para quem vem ver. Porque se você vir ver, parece que você não viu nada. Glória a Deus. Porque isso aqui não é vista, isso aqui é envolvimento. E Deus tem para nós um nível mais profundo. Deus tem para nós não esse raso, mas um oceano. E é o que Moisés fez. Eu quero mergulhar nesse negócio aí. Eu quero entrar nesse Deus. Eu quero me tornar um nesse negócio. E Deus está lá, quieto, calado, em silêncio. Aí quando Moisés fala, irei para lá. Irei, vou mergulhar. Quando Moisés pensa, o texto diz que ele pensa, irei. Ele não foi, ele pensou. Aleluia. É como se ele está aqui parado olhando, é como se ele faz assim, ó, levantou o pé e fala, irei. Quando ele levanta o pé para ir, antes do pé bater no chão de novo para ele ir, Deus de lá brada e fala, Moisés, glória a Jesus, glória a Jesus. É nesse momento que Deus se revela e fala, Moisés, Moisés, ele pensando em ir, é Deus dizendo, ó, se você vai mergulhar, você tem que pensar bem antes. Se você vai para o nível mais profundo, existem condições de quem se aprofunda em mim. Não é qualquer pessoa que pode achar que vai mergulhar e não adianta querer mergulhar e viver a própria vida. Não adianta querer mergulhar se achar dono de si. E Deus está dizendo, Moisés, Moisés, espera um pouco. E espera um pouco por quê? Olha o que Deus fala para ele. Tira a sandália do teu pé. Irmão, isso aqui é demais. Porque ele vai dizer, esse lugar é o quê? É santo. É o mesmo ambiente. É o mesmo local que Moisés está. Só que Moisés está daqui e Deus está de lá. O ambiente de Moisés, ele fica com o que ele quer. No ambiente de Moisés, ele usa o que ele quer. Mas no ambiente de Deus, não dá para eu sair do meu ambiente e levar os meus objetos para o ambiente de Deus. Glória a Jesus. Olha para alguém e diga, Deus não aceita as suas bagagens. E é exatamente por isso que existem pessoas que não, ou que pensam muito antes de se relacionar num relacionamento íntimo com Deus. Porque enquanto eu estiver, e o irmão orou aqui, e quando ele orou foi a confirmação da mensagem, enquanto eu estiver preso às minhas sandálias, eu não consigo mergulhar nele. Enquanto eu estiver agarrado às minhas coisas, eu não consigo ir até ele. E ele dizendo, se desprenda do que você carrega. Glória a Jesus. Abra mão do que você leva. Pense bem, porque não dá para manter um relacionamento com Deus levando as coisas que eu carrego. O relacionamento com Deus, ele é exatamente isso, irmão. Primeira coisa que Deus fala para Moisés, arranca. Primeira coisa que Deus fala para Moisés, tira. Primeira coisa que Deus fala para Moisés, joga fora. Presta no teu pé, mas no meu ambiente não presta. Oh, glória a Jesus. A gente que sai muito, os irmãos também devem ter passado por isso. Às vezes existem aqueles tipos de pregadores, né, pastor Marco, que gostam de falar mais do que a Bíblia fala, né? A gente sabe que existe. Esse dia eu fui num culto, tem um tempo já. Jesus me perdoa se eu estiver falando mal de alguém, não é mal. Aí o irmão pregando sobre esse texto aqui, e o texto diz que Deus mandou tirar a sandália. É o que o texto diz, tirar a sandália. Por quê? Porque aqui é santo e o que você está não é, e pronto. É isso. Aí o irmão falou que Deus mandou Moisés tirar a sandália, porque aquela sandália, Moisés estava com ela há 40 anos, porque trouxe ela do Egito quando fugiu, e ela carregava na sola um símbolo egípcio.
E aquela sandália, ele ainda disse mais que era feita de um couro egípcio que não condizia com o ambiente que Moisés iria entrar. Eu falei, rapaz, onde que está escrito isso, irmão? Que a sandália era... Aí ele contou a história, eu lembro, irmão, agora eu estou lembrando. Ele falou que Moisés, ele veio no camelo, o camelo morreu, e ele trouxe aquela sandália, ele teve que carregar, então ele era muito apegado àquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, para não falar que foi ele, segundo Joséfo. Você tem noção de que Deus não diz nada sobre a sandália? Deus não fala se era de Egito, se era de Jetro, se era dele, Deus não fala nada, Deus só fala assim, tira. Deus só fala isso. Deus só fala isso. Arranca. Por quê? Irmão, não tem explicação. É só Deus dizendo, arranca, porque para andar comigo não dá. Para andar comigo eu não quero. Existem coisas que no relacionamento com Deus, Ele não vai te explicar por que tem que sair. Ele não vai dizer, sai por causa disso, Ele só vai dizer, sai. Por quê? Porque eu não quero. E no meu ambiente quem manda sou eu. No seu você manda, no meu quem manda sou eu. Aqui não cabe as suas coisas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não cabe as suas coisas no meu ambiente. E é isso que Deus fala, se você quiser mergulhar, você tem que abrir mão de algo aí. Se você quiser vir a mim, você tem que largar algo. E Deus fala, larga isso aí. Deus não manda ele não ir. Eu falo, não vem não, porque você está usando sandália. Não é isso. Eu tenho uma tia, tem um tempo que eu não vou na casa dela já. Eu me lembro que eu fui lá uma vez, tem uns 6, 7 anos isso. Ela tinha acabado de arrumar a casa, ela não deixou eu entrar. Porque ela falou que não, você está todo sujo. Eu estava realmente sujo, que eu estava trabalhando, não vai entrar não. Eu falei, gente, nem vejo ela direito, não deixou nem entrar na casa. Você tem noção de que não é isso que Deus está falando? Deus está falando, não vem porque você está impuro, não é isso. Deus falou, tira, mas vem. O que Deus vai falar? Arranca e vem. Deus dizendo, eu não quero a sandália, eu quero você. Então você arranca, mas vem você. Porque para Deus não importa o que eu uso. Para Deus não importa quem eu sou. E é isso que Ele quer eu. Aí Deus fala, Moisés, tira, que eu quero você aqui. Bom, você não vê Moisés, e eu estou caminhando para terminar, pensar 2 vezes, quando recebe o convite de Deus a mergulhar. Você não vê ele pensar 2 vezes, irmão. Deus fala, tira, ele arranca a sandália, e ele vai. Quando ele vai, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Deus só se revela completamente para ele, quando ele decide abrir mão daquilo que o prende, daquilo que o carrega. Você nunca mais vai ver na Bíblia. Você pode ler Moisés inteiro, o texto sobre Moisés, de Êxodo a Deuteronômio. Você pode ler tudo sobre ele. Você nunca mais vai ver na Bíblia outra vez Deus dizendo para ele, arranca. Você nunca mais vai ver Deus dizendo para ele, tira a sandália. Por que não? Porque isso aqui é uma prova de que ele tirou uma vez e não voltou lá para colocar de novo. Glória a Deus. Isso é uma vida de relacionamento com Deus, irmão. Isso é uma vida de mergulhar em Deus. É quando eu me despeço daquilo que me prende. É quando eu arranco aquilo que me prende. E eu não fico me amargurando pelo que foi. Porque tem gente que larga, mas não larga. Ele larga, mas deixa num canto guardado, no quarto da bagunça. Ele larga, mas ele continua com contato salvo. Ele larga, mas ele continua no grupo que pertence. Oh, glória a Deus.
Ele larga, mas quando o negócio, Deus diz, larga por inteiro. Deus diz, larga por completo. Não dá para mergulhar em Deus carregando suas coisas. Ou você larga ou você vive essa vida rasa. Glória a Jesus. Deus está convidando alguém aqui hoje, irmão, a uma vida de profundidade nele. Deus está, e eu repito isso aqui, Deus está convidando alguém aqui hoje a uma vida de profundidade nele. Eu tenho mais para você do que levar e voltar com ovelha. Eu tenho para você uma vida de libertador do meu povo, mas para isso é preciso mergulhar em mim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Moisés vive, e eu termino. Moisés vive 3 períodos de 40 na vida dele. 3 períodos de 40. Primeiro período, de 0 a 40, príncipe do Egito. Segundo período, 40 a 80, pastor de ovelha. Terceiro período, 80 a 120, que eles morrem, com 120. Primeiro período, 0 a 40, príncipe do Egito. Segundo período, 40 a 80, pastor de ovelha. Terceiro período, 80 a 120, libertador do povo hebreu. Glória a Deus. Você tem noção que são níveis? É Deus dizendo, existe um nível preparado para você. Se você não largar, você fica preso no segundo nível. Isso aqui é profético, irmão. Se você não abrir mão, você vai sair daqui pastor de ovelha. Já era para você ter pulado, iniciado um novo nível. Mas enquanto você estiver preso às suas coisas, você não avança. Glória a Deus. Você conhece gente assim? Você conhece alguém assim? Que já era para ter pulado de nível, passado de nível há muito tempo, mas vive tão preso às suas próprias coisas, que fala, não, eu prefiro ficar no raso. Eu prefiro ficar aqui onde o meu pé eu consigo tocar, eu consigo sentir. A pessoa prefere ficar aqui no raso a avançar o nível. É Deus dizendo, vem para cá. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho um nível mais profundo a te levar. E se a gente não decidir abrir mão do que a gente carrega e do que prende a gente vai acabar vivendo apenas até o segundo nível. Não, você me perdoe. Nada contra a quem acorda cedo, entra no carro, bota a roupa de banho, nada contra. Enfrenta o trânsito, vai daqui para a praia, um trânsito infernal. Chega lá, bota a canga, guarda-sol, vai na areia, vai na praia, molha o pé, volta, fica o dia inteiro torrando, vai fazer marquinha, aleluia, aí volta igual um camarão, vermelho em vermelho. Foi bom, fui para a praia, não deu um mergulho. Sabe que tem gente que faz isso? Não vai para a praia e não se molha? Olha para alguém e diga, tem gente que vai para a praia e não se molha. Do mesmo jeito que tem gente que vai para Deus e não se molha também. Bom, você me perdoa, não tenho nada contra. Mas eu não vim aqui para ficar na areia. Oh, glória a Deus. Eu não vim aqui para pegar sol. Eu vim aqui para mergulhar nele. Oh, glória a Jesus. O oceano tem experiências que a areia não tem, gente. O oceano tem experiências que quem vive no raso não tem.
Oh, aleluia. E o que Deus tem para nós é, eu tenho experiências para você, mas para isso você tem que sair do raso. Você está disposto a largar essa sandália aí? Você está disposto a abrir mão desse negócio aí? Você está disposta a largar isso que te prende aí para viver um relacionamento de profundidade comigo? Quanto mais fundo você vai, mais de você some, mais dele aparece. O apóstolo disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu mergulho, mais dele entra em mim. Glória a Deus. Isso é, e eu terminei, isso é uma vida de mergulhar em Deus. É quando já não há mais distinção entre a sua vontade e a vontade dele. Isso é mergulhar em Deus. É você lembra que eu falei do negócio do sangue? É você estar tão fundo que o que está aqui já entrou. E já não é mais só você, agora é Ele em você. Isso é mergulhar em Deus. É exatamente isso que Ele tem para nós, irmão. Quem mergulha nele é como o apóstolo disse, uma nova criatura é. As coisas velhas, tudo que te agarrava, ficou para trás. Agora não vivo mais eu. Glória a Deus. Quem é que vive em mim? Esse mar que eu mergulhei, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Eu li uma vez, eu terminei, um livro que contava umas experiências sobre os homens de Deus, e estava falando a história sobre Agostinho. Agostinho, os irmãos sabem que hoje ele é canonizado na Igreja Católica, mas ele era cristão, né? Eu estava lendo um comentário que aconteceu antes de se converter. Ele era muito promíscuo, gostava muito dessa vida, acho que ele era italiano, alguma coisa do tipo. Essa vida pelos bares, pelas vielas, ele era acostumado a isso. E enquanto ele não conhecia o Evangelho, ele visitava muito um lugar de prostituição, uma casa de prostituição. E ali ele se deitava com uma determinada mulher que ele tinha praticamente afeição a ela, e ficava ali, direto. E bêbado, ia sempre para lá. Até que um dia ele foi alcançado pela graça do Evangelho, Jesus o libertou, ele entrou numa igreja, nunca mais voltou àquele lugar, nunca mais foi àquela casa. Dali ele mudou de vida, mudou de ambiente, foi estudar, virou um pregador, um padre, um pastor, entenda como quiser, não importa, mudou de vida. Muitos anos depois ele retornou à sua cidade natal, visitar a sua família, visitar agora seus pais. Já não era mais aquele Agostinho beberrão, agora era um homem de Deus, um frei, um padre, um pastor, uma pessoa diferente. O caminho da casa era em frente ao prostíbulo que ele visitava, caminho da casa dos pais. E ele passou em frente, e quando a gente passa em frente assim, é a velha criatura em confronto com a nova. Ele passou em frente, quando ele passou em frente, mudado, diferente, ele passou em frente, a moça saiu na porta para chamar cliente, de cara reconheceu, anos que não via, mas bateu o olho e falou, está com a roupa diferente, o jeito é diferente, mas eu conheço aquele ali. E ela começou a gritar o nome dele, e no livro dizia que ela gritava e ele andava. Ela gritava e ele andava, ela gritava e ele andava. Agostinho e ele, como diz a gente, apertou o passo, né? E a menina gritando, Agostinho, ele se distanciando. Teve uma hora que ela, não satisfeita, correu até ele, bateu no ombro dele. Agostinho, você está fingindo que não está me ouvindo? Você não lembra de mim? Sou eu.
não lembra de mim? Ele olha para trás e fala assim para ela: moça, me desculpe, eu sei que você é você, só que eu não sou mais eu, tchau. Foi embora, irmão. Glória a Deus. Você tem noção que isso é a atitude de alguém que mergulhou em Deus? É quando o teu passado fica: Leandro, Marcos, Thaís, e fica, ó. Você passa por ele, irmão. Se você não tiver mergulhado em Deus, você volta para o raso, você volta para as práticas. Mas quem já mergulhou em Deus, olha para o passado e fala: eu não sou mais eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que me prendia a essa terra, eu fiz por esterco, e agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem em pé comigo, por favor. Glória a Deus. Deus tem para nós um nível superior, um nível a mais. Se eu pudesse, acho que eu posso fazer uma oração aqui essa noite. A oração seria: as meninas dançaram aqui uma dança profética, e uma das estrofes do hino era: quero ir mais fundo, leva-me mais fundo, um negócio assim. E é isso que Deus tem para nós, irmão. Um nível, após esse período que a gente está, Deus está dizendo: eu não tenho para você uma vida de pastor de ovelhas. Existem milagres que eu vou fazer pela tua mão. Existem pessoas que eu vou libertar por você. Existem coisas que eu farei através de você que eu não farei mais através de ninguém. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou me revelar a você de uma forma que ninguém no mundo nunca mais irá receber essa revelação. Com todo mundo eu vou falar por sonho e por visão. Com você eu vou falar cara a cara. Eu tenho um nível muito superior ao que você está vivendo. Só que para isso, para viver isso, você tem que sair do raso. Não dá para alcançar os níveis de Deus enquanto a gente estiver no raso. Você pode pegar na mão de alguém do seu lado? Pega na mão de alguém. Olha para ele, olha para ela e diga: bora para o fundo. Diga: mergulha. Eu me recuso a acreditar que você veio aqui para ficar na areia. Oh, glória a Deus. Eu me recuso a crer que você saiu de casa para vir aqui só pegar sol. Isso aqui não é casa de bronze, que você vai para pegar a marquinha. Isso aqui é uma casa de profundidade, que você vai para se encher dele. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E essa noite o mesmo anjo que mediu 1000 côvados para Ezequiel falou: vem para o fundo. Ele para hoje em frente à Pipe de Palmares. Aleluia. Ele mede os 1000 côvados e fala assim: existe um nível mais profundo para vocês. Eu tenho para vocês um lugar mais profundo de intimidade. Vem. E é isso que Ele tem para nós, irmão. Feche seus olhos no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero entregar a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Tu nos conhece, nos sonda. Eu não sei o que aquela sandália representava para Moisés,
Da mesma forma que eu não sei também aquilo que talvez meus irmãos aqui tenham carregado para o seu ambiente, e de alguma forma tenham desprendido a essa terra, de alguma forma tenham os feito viver uma vida no raso. Mas essa noite, Senhor, há um convite a uma profundidade maior para nós, e eu me recuso a sair daqui da mesma maneira que eu vim. Eu me recuso a voltar para casa carregando as sandálias que eu trouxe. Oh, glória a Deus. Eu tiro e entro. Eu arranco aquilo que me prende e vou a Ti. Pai, de verdade eu não sei o que tem impedido a gente talvez ir para um nível superior a esse. Talvez tenha alguém aqui, Pai, que está vivendo uma vida em que parece que não rompe, não sai disso, faz, mas parece que não vai. E é Deus dizendo: existe algo que você precisa arrancar, existe algo que você precisa deixar aí. Não dá para se aprofundar em mim carregando suas coisas. Não dá para mergulhar em mim levando suas bagagens. E eu repito, Senhor, eu não vim aqui para viver uma experiência de areia. Não vim. Eu vim aqui para viver uma experiência de verdade contigo. Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Que essa igreja hoje se torne um oceano. Do Teu Espírito essa noite se mova sobre nós. E que ao terminar esse culto, Pai, eu saia daqui tão fundo em Ti, tão profundo em Ti, que o que está aqui já entra em mim, e não volta mais para casa apenas o Leandro. Aleluia, glória a Deus. Que amanhã não inicia mais uma semana apenas o Marcos. Que amanhã não volte para o trabalho apenas o Gustavo. Que amanhã não volte para a escola apenas a Letícia. Mas Deus tem para nós uma vida que não seja mais você voltando. Oh, glória a Deus. Eu mergulhei tanto nele que já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Eu me recuso a sair daqui. Eu me recuso a sair daqui. Eu me recuso a ingressar no Evangelho e ter uma experiência apenas de areia, de guarda-sol. Eu me recuso. Se eu entrei, eu vim aqui, mas eu vou mergulhar em Ti. Oh, glória a Deus. Eu libero essa profecia para a Tua igreja, Pai. Que seja um tempo de novas experiências em Ti. Que seja um tempo de novas coisas em Ti. Glória seja dada ao Teu nome. Nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. No nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor?